Para deixar mais claro a questão do CQB, nós temos que entender alguns conceitos. O primeiro conceito que eu gostaria de mencionar é uma diretriz. Então, a primeira diretriz, ou seja, a diretriz foi uma correção que veio no CQB, é justamente quando você se aproximar da casa, da residência, do prédio, seja onde for a instalação que você tenha que fazer a intervenção tática, é você se posicionar a 45 graus daquela instalação. Por quê? A 45 graus, você tem a visão de duas paredes. Não tem como você visar as outras paredes, a não ser que você tenha outros recursos ou mais homens. Mas se você tiver uma esquadra pequena, um grupo pequeno, não tem como você ver toda a dimensão da casa. Mas você pode sim pegar dois lados. Então você pega o lado principal, que é a entrada, e você consegue pegar uma das laterais. Aí você vai escolher qual é a melhor lateral. Uma lateral que tenha uma cobertura, que tenha árvores, muros, algumas coisas assim, alguns objetos do dia a dia que pode estar ali e servir como cobertura. Assim, apenas um objeto para te esconder. Você vai se aproximar daquela situação escondido. Então aqui você entra com um ângulo de 45, que aí você consegue pegar duas laterais. Por quê? Aqui tem uma janela. Então se tiver um camarada aqui armado, você consegue cobrir os dois lados da casa, da edificação. Tá? Então o aconselhável, se possível, que você consiga se aproximar daquela casa a 45 graus ali, entendeu? Do edificação. É um do primeiro item. Uma das diretrizes. Essa técnica de 45 graus nós vamos utilizar também lá dentro do ambiente. Tá? Vamos devagar que nós vamos entender. Temos dois tipos primários e fundamentais de cômodo. Temos um cômodo com a porta de canto, temos um cômodo com a porta centralizada. De acordo com essa configuração física, nós vamos alterar a técnica. Nós vamos mudar um pouquinho a técnica. Então temos aqui uma porta de canto e temos uma porta centralizada, né? Então aqui será uma técnica, aqui será outra técnica, beleza? Então é só isso aí que eu quero por enquanto, é só isso que eu quero. Depois nós vamos desmiuçar um pouco mais a cada detalhezinho desse. Então, para essa aqui tem uma entrada, para essa aqui tem um outro tipo de entrada. Vou dizer o porquê, né, e vou dizer os estilos que existem para cada entrada. Já tem um vídeo desse no meu canal, é só buscar aí, tem um vídeo desse explicando direitinho, mas eu vou explicar novamente nesse nosso curso. Esse módulo é o primeiro módulo. Nós temos mais alguns módulos pela frente. Nós vamos desmiuçar devagar, bem devagarzinho, porque é muito conteúdo para poder passar e a gente não consegue disponibilizar tudo isso em um vídeo. Vai ficar um vídeo imenso e vai ficar cansativo. Então, vamos devagar. Outro detalhe, supondo que aqui seja uma entrada e aqui duas paredes. E a gente tem que ter um detalhe muito grande, que aqui está a diferença entre a vida e a morte. Nós temos um ângulo de 90 graus aqui, ó, que é o funil, o túnel letal. Túnel eu chamo isso aqui de túnel, tá? É um ângulo de 90 graus com a porta. Nós temos um ângulo aqui, ó, inclinado, ó, com a quina da porta. Então, esses três ângulos aqui, ele formam um túnel letal. Então, aqui é um funil, perdão, funil letal. O túnel, junto com esse ângulo, formam um funil, e esse funil é a morte. Se você pisar ali desatento ou passar por aquela posição ali de qualquer maneira, está fadada a derrota. Então, vamos atentar para esse detalhe. Ali eu só mencionei, mas eu vou fazer isso na prática, vou fazer isso no chão, tá? Vou mostrar para vocês como fazer o procedimento, como ter cuidado. E aí depois vamos ficar mais complexo ainda. Vamos colocar uma planta e essa planta a gente vai conseguir colocar várias e várias situações. Então a primeira situação é isso. O treinamento é esse, é o básico. Depois que você aprende o básico, a gente começa a dificultar,
tá? A gente começa a colocar porta em frente de porta, a gente começa a botar uma porta um pouco distante da outra, a gente consegue colocar um corredor com várias portas. Dentro de cada porta dessa, você entrando, tem um cômodo, e dentro do cômodo tem mais portas, tem janelas, e aí você tem que tomar conta com todos esses objetos. Porta, janela, ângulo, é uma guerra de ângulo, é extremamente cansativo psicologicamente. Fisicamente nem tanto, mas é mais psicologicamente, tá? E aí quando você tem uma equipe que precisa trabalhar redondinho, todos precisam entender a sua função. Cada um tem a sua função. Também vou mencionar aqui, vou botar aqui, vou entregar isso para os senhores tudinho. Beleza, pessoal? Hoje é só isso. Depois a gente vai melhorando e vai gradativamente aumentando o conhecimento dos senhores.